E o Corinthians cogita a construção de vários edifícios para alavancar receitas e resolver de vez seu problema com as finanças. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. E checa, volante que eu contei para vocês que interessa ao Corinthians virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Bora te atualizar sobre as maiores médias de público entre os times da Série A do Brasileiro na temporada de 2024. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Bora para falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação da manhã desse domingo de Lauro Jardim. Ele publicou no jornal o Globo que o Corinthians tem a ideia de fazer um mega empreendimento no entorno da Neoquímica Arena. De acordo com o jornalista, o presidente Augusto Melo levou ao presidente da Caixa, num encontro recente lá em Brasília, uma proposta de construção de vários prédios, edifícios residenciais e comerciais no entorno da arena, e em troca a Caixa teria direito à exploração desse espaço. Importante contar que a dívida do Corinthians hoje com a Caixa gira na casa dos 700 milhões de reais. A antiga diretoria havia feito uma proposta para quitação dessa dívida com a utilização de metade da dívida com pagamento de naming rights, ou outra metade o Corinthians assumindo uma dívida do governo. A proposta foi recusada pela Caixa e a partir daí surgiu essa nova ideia. Fui checar com o antigo dirigente corintiano se de fato o Corinthians tem terrenos próximos da Neoquímica Arena, até porque eu não sabia dessa história. E a pessoa respondeu que não há nenhum terreno em posse do Corinthians, além do terreno do próprio estádio. Então, estou muito curioso para saber mais detalhes dessa história. Estou na apuração, como é uma notícia de hoje de manhã, quis trazer em detalhes para vocês. Mega empreendimento no entorno do estádio corintiano. O que você pensa sobre o tema? Você gosta da ideia? Mas se o Corinthians não tem terreno, como é que funcionaria? Também estou tentando entender como é que a Caixa entraria e tiraria proveito dessa história. Só para arrematar em relação ao Corinthians, jogo decisivo contra a Ponte Preta a partir das 20 horas na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer para continuar sonhando em se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai dar timão ou não? Usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora te atualizar agora sobre Checa. Volante português, 29 anos de idade, contei para vocês com exclusividade na manhã desse sábado que ele interessa ao Corinthians. Negociação que havia começado antes mesmo da chegada do Antônio Oliveira, mas a partir do momento em que o Antônio Oliveira é contratado, a coisa dá uma esquentada. O Antônio Oliveira concordou e pediu a contratação do atleta. Queria destacar que ele se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter ao longo do dia, todo mundo repercutindo a informação que eu trouxe. O que pesa contra o Checa é o fato dele não jogar há bastante tempo. Está desempregado, livre no mercado desde a metade do ano passado, quando não renovou seu contrato com o Rennes da França. Seu último jogo aconteceu em 26 de julho de 2023. Foram 31 minutos num amistoso. A última partida como titular em 7 de janeiro. Partida da Copa da França, ele acabou se lesionando, esteve em campo por apenas 12 minutos. E a última partida em que ele jogou por 90 minutos faz mais de um ano, no dia 2 de janeiro. Atleta de 29 anos, boa rodagem, se contratado, certamente vai acrescentar bastante. Vai haver uma reunião na próxima segunda-feira para tentar avançar nessa tratativa. Eu prometo ficar de olho para contar para você, beleza? Bora falar agora sobre as maiores médias de público entre os 20 integrantes da Série A do Brasileiro na atual temporada. Óbvio que o Brasileiro ainda não começou, mas já dá pra gente ter uma ideia de quem tá levando bastante gente ao estádio. E a primeira colocação é do Flamengo, 44.413 pessoas de média. Segundo lugar para o São Paulo, 43.609. Terceiro lugar para o Corinthians, 41.170. Quarto lugar para o Atlético Mineiro, pouco mais de 31 mil pessoas. Na sequência, o Vasco com 26 mil pagantes, o Atlético Paranaense com 25 mil, o Bahia com 24 mil, o Cruzeiro 23 mil, o Palmeiras com quase 22 mil e o Fortaleza com 21.293 torcedores. Deixa eu falar sobre Gabigol, vamos lá. Aproveitar que o pessoal vai chegando. Primeira coisa, deixar bem claro aqui, tá? Eu não tenho nenhuma informação do interesse do Corinthians no Gabigol. Se alguém tiver essa informação, eu também não estou falando que é mentira. Estou falando que eu não tenho. Vocês sabem a ética que eu tenho, o caráter que eu tenho. Eu nunca venho aqui falar de outro canal, que aquilo é mentira, que eu não acredito nessa informação. Nada disso. Eu não tenho. Quando eu tinha informações de Gabigol,
todas as informações que eu dei de Gabigol, todas se confirmaram. Né? Até porque eu não dei que o Gabigol ia fechar com o Corinthians. Pelo contrário, eu sabia que o problema era ele e informei vocês diariamente. Diariamente, eu batia na tecla. Falei, gente, Corinthians e Flamengo tá tudo certo, mas o problema é o Gabigol. E no final aconteceu tudo isso, né? Aconteceu exatamente, tá? Exatamente o que eu falei, exatamente o que eu falei. E depois, né, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, tudo que ele confirma de Gabigol é tudo que eu trouxe para vocês antes, tá? Então, gente, verdade, por isso perguntei porque acredito só em você, gordinho. Vocês são terríveis, né, velho? Agora é o seguinte, vamos lá. Na época eu trouxe toda a informação, o Corinthians chegou a um acerto com o Flamengo, tá? Eu acho que quando o Augusto Melo fala aí, tava tudo certo, ele quer dizer isso, tudo certo com o Flamengo. O Corinthians fez proposta para o Gabigol, era uma proposta que era irrecusável, porque era exatamente aquilo que o Gabigol queria ganhar do Flamengo e o Flamengo não quer dar. Entendeu? É muita grana, é um salário altíssimo, tá? Estamos falando aí de 2 milhões por mês para cima, 2,5 milhões, eu acho, na época. Enfim, e tinha muitas outras coisas aí, tá? Então não tinha como ele recusar se não fosse o Gabigol que eu falei para vocês que ele queria ficar no Flamengo. Então eu acho que o Gabigol usou o Corinthians, minha opinião, tá? Para ver se o Flamengo mudava de ideia. Mas só que o Gabigol demorou para perceber nas negociações que quem estava querendo negociá-lo era o próprio Flamengo. Foi aí que ele se deu mal. Porque ele pensou o seguinte, eu vou usar o Corinthians aqui, o Corinthians está, um grande clube do Brasil me quer, me fez proposta, está aqui, eu levo lá no Flamengo. Só que o Flamengo ficou sabendo disso muito antes do Gabriel, e o Flamengo estava oferecendo, até isso o Augusto confirmou que eu falei na época, o Flamengo estava oferecendo o Gabigol para o Corinthians. Eles não queriam, eles queriam se desfazer. O Tite não queria o Gabigol lá, e eles queriam se desfazer do salário e de problemas, porque Gabigol no banco é um problema, entendeu? É diferente, cara, de você colocar um mosquito no banco. É diferente. O Gabigol no banco é um problema e o Flamengo sabe disso. E aí o que o Corinthians fez? O Corinthians se acertou com o Flamengo, troca de jogadores, o Fausto Vera ia. Pra você ter uma ideia, velho, eu fiquei sabendo tanta coisa na época, né? Que até o Rafael Ramos podia ser envolvido no negócio. Só para vocês terem uma ideia. E no final o Gabigol deu para trás, falou que não queria, né? Não que deu para trás, ele nunca deu uma resposta que queria, então ele não deu para trás. Para a gente ser bem honesto na informação, ele nunca deu uma resposta que queria, né? Ele foi ouvindo, né? Gostou da proposta, aquela coisa toda, até porque era o que ele pretendia realmente ganhar no Flamengo e o Flamengo não queria pagar. E ele foi dando corda para o Corinthians se animou. Chegou na hora, ele não quis, tá? Então é o seguinte, hoje no dia 23, né, dia 23, 24 de fevereiro, enfim, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, não existe nada de Corinthians e Gabigol, tá? Nada. Eu nem sei se há interesse. Eu acredito que não. Futebol é business, né? São negócios. Claro que se o Gabigol for oferecido ao Corinthians, e aí, naqueles modos, querem? Eu não vou pôr minha mão no fogo e dizer que o Corinthians não quer. Entendeu? Nós estamos falando de um jogador que é artilheiro, que é ídolo no Flamengo, e que tentou chegar no patamar do Zico. Ninguém vai chegar no patamar do Zico no Flamengo, minha opinião. Como ninguém vai chegar no patamar do Pelé no Santos e no Brasil. Impossível, no mundo, tá? Agora, minha opinião sobre esse caso, eu não traria o Gabigol. Eu falo isso com um aperto no coração. Falei até para o meu amigo Leonan em off.
Rapaziada, então é isso aí. Ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, as informações aí atualizadas do Timão. Informações trazidas pelo jornalista Jorge Nicola e também com Samir Carvalho, que vem trazendo informações aí pra gente, né? Daqui a pouco o Corinthians tá jogando, entra em campo às 8 horas da noite. E pra mim o placar vai ser 2-0. E você, comenta aí qual será o placar. Então, se você ficou no vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e tá trazendo vídeo do Corinthians diariamente para você. Valeu, eu tô ficando por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau, fui.